E aí, tudo belezinha? Seja bem-vindo ao meu laboratório de geografia. Estamos fora de sala de aula e estamos aqui para começar a nossa jornada 2021 e que o nosso ano letivo seja 100%. Sejam todos bem-vindos ao meu espaço, ao seu espaço. Vamos aproveitá-lo da melhor forma possível. Pois é, estamos aqui, eu e a minha companheira aqui, a Nervosa. Daqui a pouquinho vocês já vão conhecer a Nervosa, nossa companheira de pedalada aqui. Saímos por esse espaço geográfico maravilhoso que é o nosso laboratório do nosso dia a dia. O legal da geografia é isso, eu posso usar todos os meus caminhos, os meus trajetos para estudar, para entender a geografia. É por isso que você está super convidado a fazer parte das minhas aulas. Esse sou eu, professor Marcos Matoso. Geografia está fora de sala de aula. Hoje nós estamos fora de sala de aula para conversar sobre dois conceitos geográficos: paisagens e lugares. Sim, são coisas diferentes e vamos tentar aqui nesse laboratório maravilhoso perceber qual que é a característica de uma, qual é a característica de outra, e eu espero que você embarque comigo nessa jornada. Pois bem, estamos aqui sobre a ponte da represa do Rio Verde, que faz limite entre Campo Largo e Araucária, no estado do Paraná. Vocês podem observar comigo aqui, ó. Filma aí, Nervosa, filma a gente aí. A paisagem que eu consigo observar, ela aparentemente é uma paisagem natural. Por que é aparentemente? Porque se você observar, filma mais para baixo aí, Nervosa, ó, nós estamos sobre a ponte e é uma represa. Ou seja, se é uma represa, há uma interferência humana. E se há uma interferência humana, o homem já agiu sobre essa paisagem. Então ela vai perder características daquela característica natural em que ela foi concebida. Então nós vamos encontrar paisagens naturais, sim, mas são muito raras eu encontrar um ambiente onde o homem não interferiu. Elas vão ter características de menor interferência humana, estarão mais preservadas, mas sem a interferência humana é muito difícil. Então as paisagens, elas terão essas características de um ambiente mais preservado e ambientes onde o homem interferiu muito, alterou demais. E quando há essa interferência, eu dei uma olhadinha ali para ver se não vem vindo um carro, porque o meu laboratório é uma ponte, então se vem um carro eu tenho que dar uma corridinha aqui, né? Sabe como é que é, né? As paisagens, então, elas podem ser classificadas em duas. Uma urbana, onde houve muita interferência humana, colocaram-se ali muitas infraestruturas, e as paisagens rurais, que tem menos infraestrutura. O que vem a ser uma infraestrutura, professor? Infraestrutura pode ser energia elétrica, água encanada, asfalto, moradias. Então a urbanização, ela vai acontecendo com o tempo e nós teremos alguns núcleos que serão mais desenvolvidos no sentido de quantidade de infraestrutura e outros nem tanto, que nós vamos chamar aí de áreas rurais. Então paisagens, elas podem ser naturais, como essa que eu estou apresentando para vocês aqui, natural pelo fato de ainda estar com algumas características de vegetação, com pouca interferência humana, porém, lembre-se, aqui é uma represa. Se é uma represa, o homem represou esse rio que passava por aqui. Então há uma interferência humana. É uma paisagem natural? Sim, mas com interferência humana. Vou encontrar muita infraestrutura nessa região onde eu estou aqui? Não, então ela vai ser caracterizada como uma área rural. Beleza?
Nós vamos dar um rolezinho por aqui. Eu vou apresentar para vocês mais algumas informações a respeito da diferença entre o rural e o urbano. Falaremos também nessa jornada fora de sala de aula sobre o conceito de lugar. O lugar ele pode estar presente dentro de uma paisagem, porque o lugar ele se caracteriza pela minha ação dentro daquele espaço. A paisagem pode ser rural e dentro dessa paisagem rural pode existir um conceito de lugar. O conceito de lugar é onde a ação humana vai interferir. Eu vou modificar aquele espaço, eu vou fazer transformações que venham me satisfazer, me dar alegria, me dar algum sentimento. Então, se tem algum sentimento, se eu gosto daquele espaço, ele não vai ser mais um espaço, ele vai ser um lugar. Eu vou mostrar para vocês mais adiante uma paisagem que dentro dela nós podemos encontrar o conceito de lugar. Beleza? Vamos lá que a aula está só começando. Então esse espaço que nós estamos observando agora, ou essa paisagem que nós estamos observando agora, ela é bem interessante porque ela vai nos ajudar a compreender que mesmo dentro de uma área rural, eu posso ter pequenos núcleos mais urbanizados. Então percebam, eu estou numa porção rural e nessa porção rural eu tenho um pequeno núcleo urbano. Ali eu tenho um armazém, eu tenho um açougue, eu tenho um comércio, eu tenho mais infraestruturas do que no entorno desse espaço. É muito interessante você pensar a paisagem e conseguir fazer essa divisão, esse olhar mais apurado. O que é, só para lembrar, o que vem a ser uma área urbana? A área urbana é aquela onde eu tenho mais infraestruturas. E a área rural é aquele lugar, aquele espaço onde eu tenho menos infraestruturas. E esse exemplo aqui que nós estamos observando, ele é fantástico, porque eu estou dentro de uma área rural, ou seja, no contexto geral tem menos infraestrutura, mas mesmo sendo numa área rural, eu tenho um pequeno núcleo urbano, onde concentra o comércio, onde concentram as lojinhas, onde eu tenho, inclusive ali na frente, a sociedade, onde tem baile e encontros, enfim, festividades, dentro de uma área rural. Então, observem a paisagem e vejam as suas características. Uma paisagem rural com um pequeno núcleo urbano. Bacana, né? Muito legal isso. Ó, essa paisagem nós podemos considerar, de certa forma, uma paisagem natural. Eu tenho uma vegetação nativa aqui, umas araucárias, eu tenho um campo. Contudo, o meu olhar ele tem que ser um pouco mais aguçado, um pouco mais perspicaz. Se você prestar atenção, você vai encontrar aqui à frente uma plantação. Pelo que eu estou percebendo ali, é uma plantação de soja. Isso já é uma interferência humana na paisagem. Um pouquinho mais ali, ó, eu tenho um poste, fiação de energia elétrica, que já é uma interferência humana também. As plaquinhas de sinalização das ruas ali. A estrada propriamente dita, ela é o quê? Uma interferência humana. Parece, em primeiro olhar, uma paisagem natural, mas ela já sofreu interferências humanas. Se tem energia elétrica, isso significa infraestrutura. Quanto mais infraestrutura existir, melhor será a vivência humana, porque isso traz facilidades. Energia elétrica, eu posso ter uma televisão, eu posso ter uma geladeira, isso traz uma certa comodidade. Eu posso ter máquinas, equipamentos, então isso faz parte do desenvolvimento humano. Contudo,
dizer que isso aqui é uma paisagem natural, ela tem características, mas também já foi alterada pela ação humana. Para caracterizar o lugar que pode estar dentro de uma paisagem, eu vou usar esse barracão, essa construção antiga aqui, para te ajudar a entender o conceito de lugar. O lugar ele passa a ter esse significado quando nós, pessoas, vivenciamos algum sentimento dentro desse espaço. Dentro desse barracão, dentro dessa casa, as pessoas vivenciaram momentos e esses momentos marcaram as suas vidas. Pode ser o nascimento de um filho, pode ser a plantação de uma árvore e essa árvore cresceu e deu frutos, a colheita dos frutos dessa árvore. Pode ser também uma festividade, uma festa de aniversário, um casamento, enfim, uma temporada que um primo veio passar na casa ou os tios vieram de longe para conhecer o lugar. Isso é convivência, isso é relação interpessoal. Dentro dessa casa, dentro desse barracão, houve vida. As pessoas vivenciaram momentos, tiveram experimentos, sensações, emoções. Então, para essas pessoas, isso não vai ser só uma casa, isso não vai ser só uma construção velha, abandonada. Não, isso tem sentimento, tem emoção, tem carinho, tem lembranças. Se me traz lembranças, se eu sinto carinho, se aquilo me revelam emoções, então não é um espaço qualquer. Passa a ser então um lugar. Eu não sei se ficou bastante claro para vocês, mas uma paisagem, ela pode ter dentro do seu contexto um lugar. E esse lugar, ele só vai ser lugar se foi vivenciado por alguém. Para mim, que não conheço quem viveu ali, não sei o que se passou ali, para mim é uma construção. Mas para quem morou ali, para quem vivenciou ali, não é só uma construção, é um lugar. Para mim, professor Marcos de Geografia, isso aqui é uma paisagem rural, mas para quem morou ali, não é só uma paisagem, é um lugar. Para entendermos lugar, é bem simples, pensemos nas nossas casas. Para nós que vivenciamos o dia a dia, trocamos relações interpessoais, vivenciamos emoções, ela é um lugar especial, ela é um lugar que nos faz bem, nos traz lembranças, emoções, então não pode ser um espaço qualquer. Ela vai ser um lugar. Nossa casa é um lugar. Assim como a escola. A escola, quando nós chegamos num primeiro momento, ela é meio estranha, ela é muito grande, principalmente se nós viemos de outras escolas. Com o passar do tempo, nós vamos trocando informações, relações interpessoais, conhecemos amigos, conhecemos os professores, fazemos novas amizades e aquele espaço que até então era estranho passa a ser um espaço legal. Quando passa a ser um lugar legal, começa a gerar emoções e quando gera emoções não é mais um espaço, passa a ser lugar. Legal? Bem bacana esse conceito. Aproveitando a imagem, nós estamos aqui num ambiente rural, uma paisagem rural. E o que é legal de eu saber de uma paisagem rural? Uma paisagem, além daquilo que a nossa visão pode acompanhar numa tomada ou numa fotografia, as paisagens elas possuem vida. As paisagens elas se transformam, elas não são estáticas. Nós estamos num ambiente rural, o som é outro, as paisagens elas são sonoras.
A poluição sonora de um ambiente urbano, ela interfere nesse tipo de som. O cantar dos passarinhos, o silêncio. Então as paisagens, elas têm vida. Eu não posso olhar numa paisagem de um livro e olhar só aquilo ali estático. Eu tenho que tentar perceber o que tem lá. Qual é o barulho, qual é o som que tem lá? Qual é o cheiro? Tem o cheiro de uma árvore, tem o cheiro de uma flor. Isso tudo está contido dentro das paisagens. As paisagens, elas são sonoras, as paisagens, elas são olfativas, as paisagens, elas são visuais. Tudo isso está inserido dentro da geografia e eu tenho que ter esse olhar, ser perspicaz, ser aguçado nesse sentido, nesse sentimento de percepção. Beleza? Paisagem rural, o que caracteriza uma paisagem rural? O som, o cheiro da vaquinha, o cheiro das árvores, das flores, o cantar dos passarinhos, o som é outro, a poluição sonora é diferente. Então são características de uma paisagem rural. Por que a paisagem rural tende a ser mais silenciosa? Porque tem menos infraestrutura. Infraestrutura quer dizer construções, quer dizer fábricas, quer dizer máquinas, quer dizer carros, ônibus, caminhões. Então a tendência de uma paisagem rural, um ambiente rural, é ser mais quieto, ser mais agradável aos ouvidos. Tem cachorro também. Na paisagem rural também tem cachorro. Vamos então para uma paisagem urbana e perceber o contraste de tudo isso, beleza? Bora lá então. O que nós podemos perceber assim de imediato numa paisagem urbana é isso, a poluição sonora. A quantidade de circulação de pessoas, de veículos, ela vai ser muito mais intensa e como resultado disso a poluição sonora. Outra coisa como característica, a poluição visual. Some aquela vegetação ou reduz muito a vegetação e a estrutura urbana passa a predominar o espaço. Então, a diferença entre uma paisagem rural e uma paisagem urbana é esse contexto aqui, ó. Mais infraestrutura, maior quantidade de ocupações, redução da área verde e um aumento da circulação de pessoas e de veículos. Soma-se a tudo isso a poluição sonora, a poluição olfativa, já são outros cheiros que nós vamos encontrar na estrutura urbana. O que é infraestrutura? Asfalto, poste de luz, semáforos, construções, placas de identificação, saneamento, ou seja, esgoto, calçadas, asfalto, tudo isso é infraestrutura, ok? Diferença de paisagem rural e paisagem urbana. Eu vou fazer mais uma tomada sobre um lugar dentro da estrutura urbana para a gente encerrar a nossa conversa, beleza? Bora lá? Agora nós estamos numa paisagem urbana, olha a diferença. Então, continuando daquela conversa, o que eu quero trazer nessa observação aqui? Então, temos aqui uma paisagem urbana, a urbanização se faz presente, a maior quantidade de infraestrutura, asfaltos, residências, luz elétrica, eu tenho aqui saneamento básico, água, esgoto, enfim, tudo isso chamam-se infraestruturas. Agora, numa paisagem, aquilo que meu olho consegue enxergar numa tomada, aquilo que eu posso registrar numa fotografia. Então vamos pensar esse quadro aqui, ó. Seria uma paisagem urbana, é diferente daquela paisagem rural. Eu posso encontrar dentro dessa paisagem urbana o conceito de lugar? Posso. Então vamos imaginar que naquela casa ali, ó, aquela casinha que eu estou apontando aqui, aconteceram as mesmas características que eu comentei daquele barracão, daquela casa antiga lá na paisagem rural. Aqui é possível que um casal veio morar para cá,
Essa paisagem no passado, ela era diferente. As paisagens, elas se transformam ao longo do tempo, elas não são estáticas. Então esse casal veio morar aqui, pagou com muita dificuldade as prestações do terreno, da casa. Ali tiveram filhos, os filhos cresceram, os filhos tiveram amigos na região, a inter-relação pessoal aconteceu. Aqui aconteceram festas de aniversário, festas de casamento, batizados, e isso vai fazer com que nesse espaço aqui aconteçam transformações sociais. Para quem morou ali, para quem mora ali, há um sentimento, aquilo me pertence. Paisagem urbana tem isso, a interferência sonora é muito grande. Então, para quem mora ali, tem uma relação de sentimento, tem lembranças, tem saudades, tem um bem-querer. Então, não é um espaço qualquer. Ali, para essas pessoas, é um lugar. Para mim, aquilo ali é um lugar? Não, para mim é um elemento da paisagem. Eu não faço ideia de quem mora ali, eu não faço ideia de que relações interpessoais existem ali. Mas para quem mora ali, é um lugar. Então, olha que coisa doida, que coisa interessante isso. Para uns vai ser lugar e para outros vai ser um elemento da paisagem. É isso mesmo, o conceito de lugar, ele só vai ter sentido, ele só passa a existir se eu faço parte dele. Então, eu vou fechar a minha aula em frente à escola e vou fazer uma observação também bem legal a respeito disso. Bora lá para frente da escola. Então, fechando a nossa conversa de hoje, a nossa aula de campo de hoje, olha que legal. Ali, ao fundo, nós temos o Colégio Júlio Szymanski. Observando a paisagem, a construção é um elemento na paisagem. É uma infraestrutura que pertence à cidade. Contudo, ao mesmo tempo em que pode ser uma infraestrutura, um elemento da paisagem, o Szymanski pode ser o quê? Um lugar. Eu posso transformar o Szymanski num lugar. Para quem está chegando esse ano no Szymanski, não conhece o Szymanski, vai lá assim, nossa, que escola estranha, que escola grande, a minha escola era tão pequenininha, tão gostosinha, agora é um elemento gigantesco, é uma infraestrutura enorme. Não gosto do Szymanski, o Szymanski é meio estranho. É normal porque você saiu de um lugar que você vivenciava, que você tinha relações interpessoais, que causa boas lembranças para você, que traz um sentimento bacana, para um outro elemento, seja lá no fundo, lá onde o meu óculos está apontando, é um outro espaço, um outro elemento. Mas com o passar do tempo, o que vai acontecer? Aquele espaço que hoje é qualquer, que é meio estranho, ele vai se transformar num lugar, pode ter certeza. Porque ali irão acontecer relações interpessoais, você encontrará pessoas, você fará amigos, você conhecerá outras convivências, outras culturas, outros tipos de enfrentamentos da realidade, que você vai começar a gostar do Szymanski. Quando isso começar a acontecer, aquele elemento na paisagem, aquela construção, aquela infraestrutura, não vai ser uma infraestrutura qualquer, passará a ser lugar. E aí, quando os anos passarem, você vai relembrar situações que aconteceram ali, lembranças, evocar memórias, cheiros, sons, e você vai falar, cara, que saudade do Szymanski. Quando isso acontecer, o Szymanski já não vai ser um espaço qualquer, ele vai ser um lugar. Legal? Então os lugares eles podem estar dentro das paisagens urbanas, os lugares eles podem estar dentro das paisagens rurais, os lugares eles passam a ser lugar a partir do momento em que nós o vivenciamos, nós gostamos, nós trocamos relações interpessoais. Beleza? Espero que tenham aproveitado a aula, que tenham curtido bastante, deixe nos comentários aí e bora lá para a nossa próxima aula. Grande abraço e nos vemos na próxima aulinha de geografia, um grande laboratório de geografia. É muito legal, muito legal.